Olá, vamos retomar nossas aulas e eu encerrei a aula anterior com esse slide do nosso custo de mercadorias e produtos vendidos, se referindo ao controle dos estoques, que agora é regulado pelo CPC 16. Aproveitando, eu vou deixar aí um recadinho para vocês, a notícia de que esse CPC 16 vai ser objeto também de um curso bônus que nós vamos deixar na plataforma aí para quem adquirir o treinamento do super curso, tá certo? Em breve vocês terão esse aditivo aí para conhecimento. E por que a gente escolheu esse tema pro bônus também? Devido à extrema importância que ele ocupa no processo de fechamento de balanço e de apuração do lucro real, né? Cabe aqui nesse tema uma reflexão bastante séria, sobretudo agora no modelo da contabilidade digital. Nós temos que atentar muito para a questão do estoque. Primeiro ponto a ser considerado é que o estoque vai ser objeto de um arquivo digital específico, todos já têm conhecimento disso, que será o bloco K. Ou seja, você vai ter ali no bloco K um nível de detalhamento, de informação do custo do seu estoque que nunca antes foi imaginado por nós, né? Ou seja, nós teremos aí uma cadeia de informação amarrada, começando com a emissão da nota fiscal eletrônica. Então a gente tem que sempre considerar todo esse processo que vem sendo feita essa amarração. Então não há como burlar isso, a menos que não se emita absolutamente nenhum documento em lugar algum. Mesmo assim, o produto acabado ou o produto em elaboração vai apresentar variação de custo em virtude de ter sido aplicado uma determinada matéria-prima, um determinado custo ali naquela composição que não vai fechar com o valor do preço do produto final e o preço de venda final. Então, em tempos de contabilidade digital, nós temos aqui um gargalo muito sério para tratar. Nós sabemos que essas contas, né, contábeis de estoque, elas têm saldos extremamente relevantes e com uma situação agravante muito séria. Nós sabemos também que há muita prática contábil equivocada nesse aspecto, que é ajustar resultado em cima dessas contas de estoque. Essa é uma situação agora que deve ser muito bem pensada, muito bem elaborada, né? Porque o fisco sabe disso e está de olho nessas manobras agora. E ele tem muito maior possibilidade de controlar essas operações e esses ajustes que a gente fala na conta estoque agora com o sistema eletrônico. Lembrem de novo daquele banco de dados que eu falei para vocês, né, da Receita Federal, que nós já comentamos em slides anteriores, onde nós temos ali as gavetas com todo o controle operacional, CNPJ, CPF, ou seja, é muito difícil a gente conseguir no final dessa composição do custo de estoque dessa operação esconder algum tipo de valor, né? Sabemos que o nosso preço médio de vendas também será confrontado com relação a custo, então qualquer distorção na composição desse custo, dessa construção de produto, e aí eu estou falando da indústria, obviamente, né? Será muito fácil para o fisco olhar. E isso qual é a situação final disso? É impactar o lucro real, né? Impactou o lucro real, se tiver um custo superavaliado, logicamente o resultado vai estar errado e você pagou menos tributo e pode sofrer aí uma penalidade muito séria. Então, são duas coisas que nós temos que pensar. A complexidade que é controlar um estoque, que nós sabemos que isso é complexo dentro das organizações, e também o risco que isso representa hoje muito mais acentuado do que em épocas anteriores.
Uma outra coisa que eu quero considerar aqui com você, com relação ao controle de estoque, é que cada estoque ele tem a sua peculiaridade, né? Uma coisa é eu controlar um estoque de supermercado, de uma loja de roupas, que você tem um alto giro de produtos, e aí já é comércio, né? Outra coisa é eu controlar um estoque de uma concessionária de veículos, cujo produto já tem uma natureza totalmente diferente. E outra coisa é eu controlar, por exemplo, um estoque de uma fazenda, né, cujo produto está em elaboração, a roça, o gado, a manada. Outra coisa é uma concessionária de tratores, máquinas, implementos, por exemplo, né? São naturezas de estoques totalmente diferentes e cada uma delas exige um tratamento adequado. E hoje nós temos no CPC 16 as regras, né, que nos ajuda a trabalhar essa questão e minimizar o máximo possível os nossos riscos, ok? Então, o que se recomenda, o que se alerta constantemente é que os estoques tenham rígidos controles integrados, né? E uma outra coisa também que o mau controle de estoque provoca são resultados distorcidos para a própria organização, né? Tanto no quesito de imobilizar dinheiro, quando a gente estoca demais, a gente está imobilizando dinheiro, tirando liquidez da empresa, ou pode faltar produto na hora de ter que vender, na hora que um cliente precisa, pode não ter, enfim. O controle sobre todos os aspectos, tanto econômico para a organização, patrimonial, como para a questão tributária, é de extrema relevância, né? A contabilidade, a empresa industrial, ela praticamente hoje ela não tem como ser gerida ou operacionalizada sem a contabilidade integrada a uma contabilidade integrada de custos, né? Inclusive nas próprias escriturações digitais, como a ICD e a ICF, nós temos a previsão dos centros de custos para controlar essa situação. Mas nós vamos trabalhar, inclusive, esse tema, todos os temas do balanço que são relevantes, como o estoque, por exemplo, nós vamos deixar aqui na plataforma um curso, às vezes bônus, às vezes não, né? Vai depender aí do trabalho para se montar. O CPC 16, para quem adquiriu o curso aqui das primeiras 50 pessoas, nós já vamos disponibilizar o CPC 16 como bônus. Futuramente ele pode não ser bônus, né? Enfim, mas aproveita então essa oportunidade aí. E vamos trabalhar assuntos específicos como imobilizado, que agora sofre bastante mudança, tá certo? Uma outra coisa que a gente tem que falar sobre o estoque ainda é quanto à forma de aquisição, né? Então, dentro de uma conta de estoque, hoje eu tenho que considerar perda esperada, perda por obsolescência, por danos, né? Por deterioração. Eu tenho que considerar o teste de recuperabilidade do impairment e eu tenho que considerar o ajuste a valor presente caso esse estoque seja comprado, adquirido por financiamento de longo prazo. Então nós podemos ter uma conta de estoque no ativo com natureza devedora com 5 contas redutora desse estoque, né? Isso nós vamos trabalhar mais à frente na parte prática, onde nós vamos trabalhar essa questão, né, dos ajustes, porque alguns desses ajustes têm que ser controlado no LALUR também, né, no livro de apuração do lucro real. Então a gente vai acentuar isso lá. Aqui nós estamos falando mais da questão teórica do assunto. Nós voltamos com a parte prática lá na frente, ok? Na questão das empresas comerciais, nós temos um pouco mais de tranquilidade com relação ao estoque. Não que seja menos importante ou menos complicado, mas a gente tem que tomar o cuidado com o controle, né? Na parte de comércio, que a gente tem que tomar cuidado é com a composição do custo,
E aí no nosso slide tem um exemplo, né? Você adquire um produto por 100 com 18% de ICMS e 10% de IPI. O ICMS está embutido no valor que você paga do produto na nota. Então, consequentemente, você tem que expurgar esse valor, porque o verdadeiro custo do produto será só 82% do valor dele, né? No caso aqui, R$100, R$18 o ICMS, que vai ser recuperado na apuração da venda, e o custo efetivo é R$82, que vai lá para a conta do custo do estoque. E o IPI não, o IPI já vai ser custo se essa empresa ela não é contribuinte do IPI. Se ela também for contribuinte do IPI, tiver algum processo industrial, então ela recupera também o IPI. E ele vai para uma conta de IPI a recuperar. Mas no caso da empresa comercial, que ela não é contribuinte desse tributo, o IPI destacado na nota também fará parte do custo do produto adquirido para a revenda, tá certo? Muito bem, isso já é de certo domínio de todos, né, dos profissionais aí mais experimentados. Nós temos outros tipos de despesas que a gente chama de despesas acessórias, como transporte até o estabelecimento, seguro, todos esses valores que estão atrelados ao documento fiscal e ao produto que você está adquirindo para revenda ou matéria-prima, coisa do gênero, para produção, essas despesas acessórias também farão parte do custo do produto, né? Eu tenho observado que algumas empresas às vezes lançam isso como despesas. É um equívoco, né? Porque você vai ter uma distorção no preço final do seu produto e você pode ter aí uma rentabilidade enganosa naquilo que você está fabricando ou está comercializando. Então é importante que você elabore a sua contabilidade de forma que esses custos sejam agregados ao preço, né? E aí nós temos os métodos de precificação, que é o custo médio ponderado, né, que a média das aquisições vão sendo processadas e vão sendo praticadas, que é o sistema mais usado, a medida, é o método mais utilizado para a empresa. E nós temos o PEPs, né, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, o preço do produto lá atrás, né? Então é pela data da compra, na verdade. Então eu vou seguindo essa data da compra. Se eu comprei lá atrás, eu vou usar aquele valor que está naquela nota fiscal de 1 mês antes, 2 meses antes, mas foi o primeiro que entrou, e é aquele que vai balizar o meu custo de saída. Lembrando que não é um método muito utilizado. E outra, ele exige um controle muito adequado para utilizá-lo. E temos o UEPS, né, que é o último que entra, o primeiro que sai. Esse não é aceito pelo fisco brasileiro. E por quê? Porque o custo seria o último produto comprado. Então o custo seria sempre o valor maior, né? E no processo de conservadorismo da contabilidade da área fiscal, o fisco, logicamente, que ele quer mais dinheiro para ele, né? Então ele não aceita esse método por diminuir o resultado tributável da empresa. A empresa paga menos tributo com esse valor. Então, quando se utiliza o EPS, ele pode ser utilizado por questão gerencial, societária, mas quando ele é utilizado, nós temos que ir lá no LALUR, fazer a adição da diferença entre ele e um outro método aceito, né? Então, o que é aceito é o custo médio, o PEPs, e quando você usa um método que não é aceito pelo fisco, no caso do EPS, você tem que ir no LALUR apurar a diferença e fazer o ajuste do valor que porventura ficou diferente do que o fisco aceita, ok? Para finalizar essa parte aqui do estoque, temos que ter o cuidado também com os estoques adquiridos no exterior. E aí você tem um exemplo no slide, né, de um produto comprado em janeiro de 2011 por R$ 1.262, né? Então eram $500 com a taxa de 1,80 por dia. Em janeiro de 2011
esse produto ele custou R$900. Aí tem as despesas acessórias que você está vendo aí, frete, seguro, compra, IPI e tal. E quando esse produto chega, que ele vai ser registrado na contabilidade já no mês de abril, né? O processo começou em janeiro e está chegando no mês de abril de 2011. Então são 4 meses depois. E aí que você vai observar a taxa de câmbio que você utilizou lá atrás. Ou seja, você pagou a 1,80 o dólar e agora o dólar na hora do registro contábil ele está a 1,70, né? Então você pagou R$900 na mercadoria, que é o custo efetivo dela. Na hora de registrar na contabilidade, o valor dela pela paridade do dólar do dia está 850. Então você tem aí uma diferença de 50. Essa diferença de 50 que vai ser registrada menor na contabilidade, nós devemos contabilizar ela como despesas financeiras de variação cambial, né? Para que o valor do custo do produto seja atrelado. Mas aí ela vai entrar como despesa de variação cambial e não como custo do produto, né? O custo será o efetivamente calculado pela taxa do dia que ela está sendo registrada ou que ela está entrando na empresa, tá certo? Muito bem, a gente encerra esse assunto do estoque aqui. Retornamos daqui a pouco com nova videoaula, tá? E atentem para o seu estoque. O ideal é que ele seja sempre controlado por um sistema integrado à contabilidade e possa atender essas novas exigências da contabilidade digital. Tá bom, gente? Um abraço, até o próximo vídeo.